A primeira coisa que nós constatamos basicamente, é oportunidade de trabalho, né? Existem alguns fatores que fazem com que o médico se sinta atraído para um determinado lugar. Um deles é os equipamentos que ele vai dispor. Então, esses equipamentos entendam-se por hospitais, ambulatórios, pronto-socorros, retaguarda de exames e toda uma estrutura que lhe dê confiança e segurança para ele atuar naquele local. O segundo, obviamente, é a perspectiva de uma remuneração digna, né? Então, esses são aspectos que, sem dúvida nenhuma, acabam pautando a permanência do médico, né? A facilidade do médico de reciclagem, a retaguarda do médico de outros centros maiores. Todos esses aspectos acabam realmente, a demografia médica, ela apontou, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Infelizmente, o SUS ele não conseguiu ainda sair totalmente do papel. E pior, aqui no estado de São Paulo, a gente vê que o SUS, em alguns aspectos, ele piorou a situação de muitas pequenas cidades do estado de São Paulo. Nós temos, por exemplo, esse problema do AIH. Todo mundo sabe, por exemplo, que cada hospitalzinho, esses hospitalzinhos, essas santas casas, se você andar por toda a região aqui de Bauru, pequenas cidades como Pirajuí, Cafelândia, tudo, eram cidades que há 30, 40 anos atrás, elas tinham uma quantidade de médicos maior do que tem agora. O governo federal lavou as mãos. Desde então, o governo federal não fez um convênio, um concurso para médicos federais. Então, isso, quer dizer, já criou uma dificuldade desse médico que ficava nessas cidadezinhas pequenas existir. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, também uma política de centralização de referências hospitalares, elas começaram a tirar o dinheiro dessas pequenas santas casas, com volumes pequenininhos, com baixa resolução, para concentrar em hospitais maiores. Então, o que aconteceu com essas cidadezinhas pequenininhas, que as santas casas elas foram morrendo, né? E em troca da Santa Casa, o que os governos costumaram dar, estão dando para todos esses pequenos lugares afastados, são ambulâncias. Daí eles vão lá com banda, com rojão, e aí eles dão uma ambulância. Então, além dos presos que a gente vê transportando pelo país, pelo estado de São Paulo inteiro em Camburão, você vê ambulâncias também correndo para lá e para cá com o paciente, e aquele leilão de paciente, que ninguém sabe quem vai ficar com o paciente, não é de ninguém, e fica aquela dificuldade de se aceitar nesse hospital, naquele hospital, e o paciente fica correndo para lá e para cá, quando não esperando ali num pronto-socorro, que é o que transformou essas pequenas santas casas, essas cidades pequenas. Eu acho que um passo o governo estadual parece que está dando e tem nos ouvido em alguns aspectos. Recentemente, vocês devem ter visto que foi assinado uma lei da carreira médica do estado de São Paulo. Então, felizmente, vai voltar os concursos no estado de São Paulo e os médicos vão ter um quadro de carreiras e salários para médico, foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo. Eu acho que os atores que trabalham hoje no sistema público, assim, eles têm que conversar melhor e integrar melhor. Não é porque o governo federal é de um partido, o governo estadual de outro partido e o governo municipal do terceiro partido. O que acontece é um jogo de empurra, cujos únicos prejudicados nesse jogo de empurra ou é a população ou são as pessoas que trabalham no setor de saúde aqui desse país e desse estado. O que está acontecendo nesse país, que a gente critica muito, que o Conselho e todas as entidades médicas criticam muito, é a forma como essa expansão dos médicos está ocorrendo no país. Esse estudo da demografia médica, ela provou que o seguinte, não adianta você montar faculdades de medicina no Acre, em Rondônia, em todos os lugares. Primeiro, você vai montar uma faculdade de medicina, você não tem quadro médico, a expansão que estão tendo de faculdade de medicina é impossível de ser acompanhada por um quadro de docentes treinados e capacitados para a formação de médicos. Então você não tem hoje no mercado um sistema que abasteça essa quantidade de faculdades para que essas faculdades sejam minimamente, tenham uma condição de ensino minimamente aceitável. Segundo, está provado que não é a formação médica, né, nos 6 anos de faculdade de medicina, que fixa o médico na região. Então nós temos aqui dados mostrando que na região do Norte e Nordeste há uma migração absurda de médicos daquelas regiões recém-formados para o Sul e Sudeste. Por quê? Porque é onde eles vão encontrar a formação de especialização deles. Porque a grande maioria das vagas nesse país de residência médica, elas se concentram no Sul, no Sudeste e no Sul. E a gente está mostrando que hoje os formandos, mesmo nas melhores faculdades aqui da região Sul e Sudeste, por exemplo, no exame do CREMESP, a média maior foi 7 na prova do CREMESP.
Quer dizer, 50% das pessoas não passariam na prova do CREMESP. Então isso é um dado alarmante. Então, você então tem um contingente muito grande de pessoas que não têm condições para estar hoje ainda atuando na medicina e recebem uma carteira de trabalho e que deveria ter um aprimoramento. Tem que ampliar nesse país, né, as vagas de residência médica. A gente sabe que aqui a região não precisaria uma nova faculdade de medicina. Agora, o que o Conselho entende é o seguinte: para se montar uma boa faculdade de medicina, você precisa ter uma estrutura formacional boa. Né? Se você pensar em uma estrutura formacional boa, Bauru tem uma estrutura formacional boa hoje para receber uma faculdade de medicina. Mas eu acho muito mais do que abrir uma faculdade de medicina aqui em Bauru. Eu sempre fui da ideia assim, Bauru é uma estrutura que ela poderia abrir sim uma porção de vagas de residência médica. Eu acho que não é a graduação que está precisando a região. Nós estamos precisando, veja bem, nós temos residência médica em cirurgia plástica, bucomaxilo, no perocentrinho. Nós temos hoje toda uma estrutura estadual que tem todas as especialidades para fazer uma residência médica de primeiríssima qualidade, com a supervisão de Botucatu, com toda uma estrutura. Né? Então eu acho que se a gente vocacionar Bauru na área médica para pós-graduação, né? No caso, as residências médicas é considerada uma pós-graduação, eu acho que seria algo muito mais economicamente produtivo. Estou pensando na aplicação do dinheiro público. O grande dilema hoje da humanidade, e eu acho que do Brasil, é o seguinte: o Brasil ele deu um passo muito certo em 88 na Constituição a dizer que a saúde é um dever do Estado. Só que ele não concretizou esse passo, porque a saúde é cara. A saúde é cara e ela vai quebrar, não adianta colocar a ANS, o que for aí, ela apertar os planos de saúde. Você está vendo, hoje os planos de saúde, se você for ver hoje o que está acontecendo nos planos de saúde, ele se indistingue do que está acontecendo no SUS. As queixas dos usuários dos planos de saúde que pagam por algo que eles deveriam ter, estão iguais as queixas, filas grandes, pronto-socorros lotados, dificuldade para internar, e tudo dificuldade para ser autorizado cirurgia, filas da cirurgia, dificuldade para marcar consulta. Então esse infelizmente é o quadro. Está faltando médico aqui em Bauru? Não está. Mas você vai ver aqui em Bauru, você vai ter uma série de queixas e dificuldades. Né? O que está errado? O que está errado é toda uma dinâmica de tratamento. Eu acho que a saúde ela devia ser pública. A saúde devia ser realmente uma estrutura que o governo deveria gerir toda a saúde, devia existir uma carreira de médicos de Estado, que é o que tem hoje no projeto na Câmara Federal, em que você tenha concursos, e aí vamos colocar, olha, Bauru é referência para a região, então Bauru vai ter todos os médicos, todas as especialidades. Mas essas cidades em torno de Bauru, em torno de 60, 70 quilômetros de Bauru pequeno, vai ter que ter um pediatra, vai ter que ter um ginecologista, e o governo vai ter que pagar para ter essas pessoas ali.